Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, sobre o que vamos conversar hoje? Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu gostaria de apresentar um livro do João Leonel, professor de literatura da Universidade do Mackenzie, e que publicou uma segunda edição atualizada de seu estudo História da Leitura e Protestantismo Brasileiro. O livro é uma publicação da editora Mackenzie. Bom, eu acabo de ler o livro e ele é muito interessante porque traz um assunto pouco explorado no Brasil, não é? Esse livro é apresentado pela professora Marisa Lajolo e traz 6 capítulos que têm uma ligação temática, eles são bem independentes nos objetos, não é? Que o autor aborda. Um primeiro capítulo é de natureza, digamos, teórico-metodológica, no qual o autor propõe um diálogo entre Paul Ricoeur e Roger Chartier, ou seja, um filósofo e um historiador da cultura que tiveram na leitura uma problemática em comum. O segundo capítulo é a formação do leitor protestante brasileiro em meados do século XIX, na qual ele faz uma análise de O Peregrino. O terceiro, a influência da literatura ensaística no diário de um missionário norte-americano no Brasil. Em seguida, o autor trata do jornal Imprensa Evangélica e a formação do leitor protestante brasileiro no século XIX. No quinto capítulo, nós temos a leitura bíblica no contexto litúrgico, a formação do leitor presbiteriano a partir de liturgias de uma igreja local. E essa igreja local é uma igreja de Campinas, na qual ele levanta, não é, as leituras da Bíblia que eram feitas nesse contexto litúrgico durante 10 anos de anotações, não é, que são feitas pelos próprios pastores. E o sexto capítulo, os pastores presbiterianos como leitores. O conteúdo, não é, dessas leituras que o autor apresenta, é interessante mostrar o quanto os livros que são lidos constituem dados importantes, não é, nesses relatórios das atividades pastorais. Ou seja, estamos de fato falando de religiões do livro, né, tal como o catolicismo, o judaísmo, e que tem na leitura e na formação dos seus líderes religiosos aspectos relevantes, né, que merecem até ser anotados. Professora, pode dar mais informações sobre um dos capítulos desse livro? Bom, como eu sou historiadora do século XIX, eu me fixei bastante no quarto capítulo, o jornal Imprensa Evangélica e a formação do leitor protestante brasileiro no século XIX. Mas não foi só por conta do meu interesse pelo século XIX, embora eu tenha gostado bastante dos 2 últimos capítulos, porque isso me permitiu conhecer, não é, o que é a igreja protestante atualmente. Mas o que me chamou a atenção é que os missionários protestantes chegam no Brasil em meados do século XIX, como diz o título. Um primeiro missionário que se chama Robert Hyde Kelly, ele é um médico escocês que organizou a primeira igreja protestante com presença de brasileiros, não é, no Rio de Janeiro em 1858. E esse protestante, junto com outros missionários, eles observam o desenvolvimento da imprensa brasileira e eles percebem que existe uma liberdade da parte da imprensa na publicação de textos protestantes, né, considerando que estamos num país católico. Eles ficam bastante admirados com isso e passam a usar a imprensa como um veículo de difusão das suas ideias e da sua literatura. Eles publicam no Rio, mas eles percebem que essas notícias que são publicadas no Rio, na verdade, são replicadas em todo o Brasil. E é nesse contexto que sai em folhetim, veja só que interessante, o texto O Peregrino, do John Bunyan, que é um livro do século XVII, escrito no contexto das guerras religiosas da Revolução Inglesa, não é? E que acaba sendo publicado no Correio Mercantil no ano de 1856. Dessa atividade relacionada à imprensa, nasce o primeiro jornal protestante brasileiro, que é a Imprensa Evangélica, que circula de 1864 a 1892. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.